Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje, então, iniciando mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós faremos o módulo número 26, que é o módulo de interpretação de texto e vocabulário. Sempre esses módulos de texto, eles são extremamente importantes, principalmente para você que vai precisar vestibular, fazer Enem e precisará de muita leitura de texto. Lembre-se que quanto mais você lê, mais você aprende a ler em inglês. Portanto, pega a sua apostila, abra lá no módulo número 26 e você vai encontrar esse texto aqui, chamado How to Call the Attention. Então vamos fazer a análise desse texto juntos. Olha só, ele começa da seguinte maneira: According to legend, olha só, a gente já tem que ter uma atenção logo na primeira palavra do texto, legend, que é um falso cognato. Nós temos estudado bastante falsos cognatos. A gente já sabe que é aquela palavra que parece, mas não é. Quando a gente fala em legend, a gente está falando em uma lenda e não em uma legenda. Então vamos ver o que diz essa lenda, o que diz esse dito aí, o que as pessoas contam, né? Olha só. A man was going to bed when his wife noticed that the light in their garden shed was on. Então, o homem estava indo dormir e ele percebeu, he noticed, olha só, uma outra palavrinha importante, ele percebeu that the lights in the garden shed. Essa palavrinha shed, a gente está falando sobre um galpão. Então, ele tinha um galpão lá no jardim e a esposa dele percebeu que a lâmpada, a luz do galpão estava acesa. When he opened the back door to go turn off the light, he saw people stealing things from the shed. Olha só. Quando ele abriu a porta, ele estava indo lá apagar a luz e ele viu, olha só, he saw people stealing things from the shed. Ele viu aí pessoas roubando as coisas lá do galpão, from the shed. Lembre-se que o from sempre vai indicar o quê? A procedência. Então é do galpão. He quickly phoned the police and was asked, "Is someone in your house?" Rapidamente, olha só o advérbio quickly. Então, quick é rápido. Quando a gente fala quickly, nós estamos falando rapidamente. He quickly phoned the police and was asked, "Is someone in your house?" Tem alguém aí na sua casa? The man said no. And the officer replied that all patrols were busy. E aí, o policial respondeu, né? O homem respondeu, não tem ninguém aqui da minha casa, não. E aí o policial falou, ó, tá, todos estão ocupados, os policiais estão ocupados por enquanto. E qual foi a orientação? They should simply lock the doors and an office would be along when available. Ou seja, ele deveria simplesmente lock the doors, trancar as portas, e um policial seria enviado quando possível, quando estivesse available, estivesse disponível. Olha só. The irate homeowner counted to 30 and dialed the police again. Então, o dono da casa, the homeowner, he counted to 30 and dialed, ou seja, ele ligou lá para a polícia de novo. I just called because there were people in my shed. Ou seja, eu apenas liguei para comunicar que havia, olha só o verbo que ele usa, there were, havia no plural, there were people in my shed. You don't have to worry anymore because I've shot them on. Then he hung up. Ou seja, ele disse, ó, não precisa se preocupar, não tenha pressa. Tinha pessoas lá no galpão do meu quintal roubando minhas coisas, mas já dei um jeito, matei todo mundo por aqui. I've shot them all. Ou seja, a ideia de que eu já matei todos. Within 5 minutes, olha só, em 5 minutos, 3 police cars, an armed response unit and an ambulance parked in front of the house. Olha só, em 5 minutinhos, chegaram 3 carros de polícia, uma ambulância,
The police caught the burglars red-handed. E aí a polícia pegou os ladrões em flagrante, red-handed, em flagrante. E aí vem a conclusão da história. I thought you said you'd shot them all, one officer said sternly. Eu achei, I thought, o passado do verbo think. Eu achei que você tinha dito que você tinha matado todo mundo. E aí, o dono da casa respondeu, I thought you said there was nobody available. The man replied. E aí, o homem responde, eu achei que você disse que não tinha nenhum policial disponível, não é verdade? Então, aí, justificando o título do texto, por isso que ele fala how to call the attention, como chamar a atenção. E esse proprietário dessa casa certamente chamou bastante a atenção da polícia. Não sei se ele teve problemas por contar essa mentirinha. Muito bem, gente bonita. Esse é o nosso texto de hoje. Hoje, agora, a gente vai caminhar lá para o Text Comprehension. Vire um pouquinho aí as suas folhas. Você vai encontrar as questões de compreensão de texto. Agora que está tudo fresquinho na nossa mente, o que aconteceu, eu vou pedir que você pause a aula, dê uma olhadinha nas questões de compreensão de texto e tente respondê-las com aquilo que nós dissemos sobre o texto, tá bom? Depois você volta e dá o play, tá? Faça aí. Muito bem. Supondo que você já tenha feito as questões, a número 1 perguntava, according to the text, você aí deve ter marcado a letra D. The police rushed to the man's house expecting to find some people wounded or dead, né? A ideia do rush, a ideia de correr apressadamente. Wound é a ideia de ferido. Por isso, número 1, você deve ter marcado a letra D de dado. Número 2, to have some people available to help you means você deve ter colocado a letra C. To have some people ready to help you, né? Tem alguém aí pronto para te ajudar. Por isso, a número 2, você tem aí a letra C, available, é a ideia de alguém que está disponível, como nós vimos na leitura do texto. E a número 3, in which the following alternatives isn't the word busy correctly used. Então, busy pode ter aquela ideia de ser ocupado, né? A ideia de ocupação. Portanto, a gente tem a letra E. Toda vez que eu vou falar sobre um assento, né? Esse lugar está ocupado no sentido do assento. Tem alguém sentado aqui? Em vez de usar busy, você tem de usar o verbo take. Então, você falaria, por exemplo, na número 6, para tornar essa frase correta, você deveria colocar assim, is the seat taken? Is the seat taken? Esse lugar está ocupado? Então, você colocaria o verbo take no particípio passado. Então, ficaria, is the seat taken? Esse lugar está ocupado? Tudo bem? Então, número 3, você deve ter marcado a alternativa E, tá bom? Agora, vamos voltar para nós fazermos os exercícios de texto, da compreensão, aliás, os exercícios de vocabulário, palavrinhas que foram aparecendo enquanto nós fomos lendo o texto e vocabulário novo. Aí, depois que nós fizermos todo esse trabalho, você relê o texto e a leitura fica muito mais significativa. Fazendo os exercícios de compreensão de texto, olha só, a cada exercício eu sugiro que você pause a aula, faça o exercício e depois pegue a correção, tudo bem? Então, olha só, começando pelo exercício número 2, ele traz o seguinte, wife. Então, wife você marcou aí com a letra E, a esposa, husband and wife. Number 2, quickly, o advérbio H, né, rapidamente. Quick, rápido. Quickly, rapidamente, advérbio de modo. Number 3, patrol, so letter F, patrulha. Number 4, officer, você marca a letra G, o policial, police officer. Number 5, homeowner, o dono da casa. Olha essa palavra, um substantivo composto, né? Home, on e aquele ER lá no final, né? Então, o dono da casa, o proprietário, portanto, letra B. Number 6, just, aquela partícula que dá uma ênfase quando a gente está falando, né? I've just called, né? Eu apenas liguei. O just, em algumas frases, tem o sentido de acabar de fazer alguma coisa também. Number 7, burglar, é a letra D, aquela pessoa, aquele ladrão que entra nas casas das pessoas para roubar alguns objetos. Por isso, número 7, burglar, letra G. Desculpa, letra D.
E número 8, o dono, né, o policial, ele falou, né, o dono da casa, né, ele respondeu de maneira Sterling. Então, Sterling, você tem a letra C, asperamente, né, bem bravo mesmo, tá bom? Pensando no título do texto, você já conseguiu colocar a tradução aí? How to call the attention. Uma tradução bem simples de fazermos, né? Então, a ideia é de como chamar a atenção. How to call the attention. Como chamar a atenção é o título do nosso texto de hoje, tá bom? Caminhando para o exercício 3, nós já vimos a ideia do busy lá no exercício de compreensão de texto. O busy traz essa ideia de ocupado. Por isso, nas duas traduções que nós temos que fazer aqui, você vai colocar busy ocupado. Olha lá. Don't talk to me now. Can't you see I'm busy? I tried to call you on the phone earlier, but the line was busy. Então, a pessoa estar ocupada, a linha pode estar ocupada, mas lembre-se, se você fala de um assento e você quer saber se esse assento está ocupado, em vez de você usar busy, você pode usar take, né? Taken, está ocupado? Is it taken? Ok? Earlier, com esse IER, é a ideia de mais alguma coisa. Toda vez que eu pego o adjetivo e coloco um ER, a gente quer falar mais alguma coisa, tá bom? Então, earlier, mais cedo. Depois, ele traz alguns verbos que apareceram ao longo do texto, né? To turn off, a ideia de desligar, quando nós estamos falando aí sobre a lâmpada, né? Vamos desligar a luz? Let's turn off the lights. To steal, o verbo furtar. To reply, responder. To lock, trancar. To dial, discar. Por isso que lá no seu telefone tem uma tecla, né? Os telefones fixos antigamente, eles vinham com uma tecla chamada redial. Então, a ideia de rediscagem. To worry, a ideia de se preocupar. To hang up, desligar quando estamos falando de telefone. E to shoot, a ideia de atirar. To shoot, shot, shot. Atirar, tá bom? Olha só, vou dar um tempinho para você aí. Aliás, você pausa a aula, dê você mesmo um tempo para você completem as frases e depois você volta, tá bom? Vamos lá. Sempre importante fazer os exercícios, tá bom? Número 1. Don't you hate when someone hangs up before you finish speaking? Ou seja, você não fica muito bravo, irritado, você não odeia quando alguém desliga antes de você terminar de falar? Então, número 1, hang up. Número 2, she asked him how old he was, but he didn't reply. Então, ela perguntou para ele, she asked him, ela perguntou, mas ele não respondeu sobre a idade. Número 3, você deve ter completado com to worry. Try not worry. Tente não se preocupar. There is nothing you can do to change the situation. Não há nada que você pode fazer, que você possa fazer para mudar a situação. Número 4, don't forget to lock all the doors when you go out. Então, não esqueça de trancar todas as portas quando você sair. To lock, a ideia de trancar. Aí de lock, a gente tem, por exemplo, o vestiário chamado de lock room. A gente tem um armário chamado de locker. A gente tem o cadeado chamado de padlock. Então, uma palavrinha aí bastante importante. Número 6, a ideia de can I dial this number direct or do I have to go through the operator? Né? Posso ligar direto ou preciso falar aí com o operador, né? Telefonista? Então, número 5, dial. Number 6, they were so hungry, eles estavam tão famintos, they had to steal in order to eat. Então, a ideia é que eles tinham que roubar para comer. Número 7, turn off the TV if you are not watching it. Então, se você não está assistindo a TV, desligue-a. Número 8, a ideia de to shoot. To shoot means to hit, injure, or kill a person or animal by fire a bullet from a gun. A ideia, então, de matar. Por isso, nesses exercícios, é importante que você faça primeiro e depois você pegue a correção. Tudo bem? Aqui a gente pode ir juntos, são alguns verbos, e nós tínhamos que escrever as formas desses verbos, exercícios que você está acostumado bastante a fazer. Então, o verbo roubar, a gente tem como forma to steal, stole, stolen, a ideia de roubar. To say, I know you know this,
So, to say, said, said, o verbo dizer alguma coisa. To shoot, a ideia de atirar, né? Então, troca um O e aí a gente tem uma pronúncia curta. Então, shoot, shot, shot. Number 4, to hang up, né? Hang up, a ideia de desligar o telefone. Number 5, to catch, caught, caught, o verbo pegar. E to think, thought, thought, o verbo pensar, achar, presumir alguma coisa. Tudo bem? Então, número 6, think, thought, thought. Se deu para acompanhar, belezinha, você já corrige. Se não, vai pausando e vai deixando a sua apostila em ordem, tá bom? Olha só algumas palavras que foram aparecendo ao longo do texto. E aí a gente vai vendo pelo contexto, tentando aí chegar à tradução delas. A número 1. A shed is a building for storing things, such as a garden tools. Então a gente está falando shed, a ideia de um depósito, né? Um galpão. Número 5. He answered that an office would be along as soon as possible. Ou seja, ele aí a ideia de would be along, estaria junto com a outra pessoa, né? Então essa expressão to be along é estar junto de alguém, tá bom? Depois, número 3, if someone is caught red-handed, significa they are found in the act of doing something illegal. Então, red-handed é a ideia de ser preso aí, pego em flagrante. Essa é a ideia. Red-handed em flagrante, ok? This is the idea here on number 3. Aí, o próximo exercício, um exercício bem importante, está falando sobre false friends, falsos cognatos, aquelas palavras que parecem, mas não são. Eu vou falando aqui e você vai pensando nas traduções e se você acertar, você vai escrevendo. Número 1, legend, é a primeira palavrinha que apareceu lá no começo do texto. Então, legend, a gente está falando sobre lenda. Número 2, to notice, a ideia do verbo aí notar alguma coisa. Então, to notice, a ideia de notar, perceber algo, tá bom? E não anotar, né? To write something. Number 3, available, a ideia de estar disponível. Por isso, número 3, a tradução disponível. Seguindo, agora a gente tem outros falsos cognatos aqui que nós já estudamos. Então, pausa a aula, faça esse exercício aqui e depois você volta. Vai lá, gente bonita, pensa um pouquinho nesse exercício e já você volta. Pode ser? Então, vamos lá. Agora, presumindo que você já fez, número 1, lunch, a ideia do almoço, lunch, né? E não lanchinho, estamos falando do snack. Library, estamos falando da biblioteca, library. Collar, estamos falando da coleira ou do colarinho, lembra? Number 4, exit, não é ter êxito em alguma coisa, success, mas sim a saída, exit. Number 5, magazine, é a revista. So, number 5, magazine, revista. Number 6, parents, nós estamos falando dos pais. Então, parents, pais. Number 7, real, né? A actual é a ideia aí, a ideia de real. Número 8, data, estamos falando dos dados, tudo bem? Na próxima palavrinha, a gente tem editor. Então, em editor, você deve ter colocado aí redator. E depois, a número 10, media, we're talking about meios de comunicação, né? Então, media, a gente tem até em português, né? Mídia. Mas aí, mídia não quer falar de média, né? Average, por exemplo, tá bom? Por isso, número 10, você deve ter colocado meios de comunicação. E aí, no nosso próximo exercício, exercício número 8, a gente tem todo esse vocabulário que a gente já estudou em português. Ele pede para você relacionar as colunas. Então, ele traz algumas palavras em inglês e as suas respectivas combinações, ou seja, os sinônimos, palavras que possuem aí o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, na letra A, number 1, wife, você deve ter relacionado com a letra E. A número 2, to notice, a ideia de perceber, você vai relacionar com a letra A. To notice, a ideia de to see, a ideia de ver.
É número 3, quickly. O que você acha? Quickly a gente tem a ideia de rapidamente, de rápido. Portanto, você deve ter marcado a letra F. Então, número 3, fast. Número 4, to reply. A gente tem a ideia de responder. Portanto, a gente tem to answer. Number 4, to answer. Number 5, aquele adjetivo irate, né? Irritado, muito bravo. Portanto, letra B, very angry. E a número 6, sterling, a ideia de asperamente, né? O modo como ele disse. Por isso, você marcou a letra C, severely, ok? Então, a gente tinha aí esse penúltimo exercício para a gente relacionar as colunas. E o próximo, o último aqui, exercício número 9, ele trazia algumas frases em português e pede para que a gente passe essas frases para o inglês. Então, esse exercício é legal, é importante, porque ele vai trazer todo o vocabulário estudado até aqui. Então, de novo, a orientação qual é? A cada novo exercício, pausa a aula, faz o exercício e pega a correção. Olha o número 1. Quando ela ouviu barulho no jardim, apagou as luzes e desligou o telefone rapidamente. Passando isso para o inglês, nós teremos o seguinte: When she heard noise in the garden, she turned off the lights and hung up quickly. Então, a ideia do hang up, a ideia de desligar. Hang up, presente. Hang up, passado. Número 2, o arrombador, né? Aquela pessoa que entra na casa de outra ilegalmente. Então, the burglar was caught red-handed, né? Ele foi pego em flagrante. Então, sempre a expressão flagrante em inglês, nós temos red-handed. E a número 3, não há dinheiro disponível para o projeto da nova biblioteca. Então, there is no money available for the project of the new library. Então, quando eu falo que não há, a ideia do verbo haver em inglês é o verbo there to be. Se é plural e presente, eu usaria there are. Como é singular e é presente, a gente está usando there is. Como eu estou falando que não há esse dinheiro disponível, there is no money available. É uma maneira de eu afirmar, negando, enfatizando o que eu estou querendo dizer. Então, there is no money available for the project of the new library. Tá bom? Então, esse foi aí o nosso módulo 26, a nossa aula de hoje. Qual é a orientação para você? Agora que a gente fez todo esse estudo de vocabulário, volta ao texto e o leia. Essa é a parte, a cereja do bolo agora da aula, desse momento importante para você, que precisa aprender a ler em inglês e aprender inglês. Portanto, volte no texto, leia e aplique todo esse vocabulário aprendido. Lembro que na sala virtual você tem o questionário de frequência para ser respondido, validando a sua presença na aula de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula, primeiro ano, Gente Simpática. Um abraço e até lá. Bye, bye!